Boa noite a todos, está mais um aqui, nós estamos aqui mais um de Frente com o Pastor em um dia todo especial, onde nós vamos estar falando sobre a saúde mental. Seja bem-vindos, sejam bem-vindas todos para participar deste evento maravilhoso. Vai ser um debate aqui, nós estamos com a doutora, ou seja, Maria Lísia, e ela vai estar esclarecendo para você tudo sobre ansiedade, tudo sobre depressão, síndrome do pânico, tudo isso que envolve essa nova geração, essas patologias nos dias atuais. Então, estamos aí mais um de Frente com o Pastor, hoje 14 de maio de 2019, e lembrando, sempre, hoje nós temos um prêmio, um livro evangélico, e se você participar, compartilhe esse link, você mandar a sua pergunta, você já está participando. Então o pessoal já está anotando o seu nome, então mande o seu link, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você puder, porque essa mensagem é uma mensagem que vai ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas se encontram neste momento, passando por um momento de depressão, ou muitas vezes nem sabe o que é uma depressão, e está vivendo um momento de tristeza profunda e não sabe o que está vivendo. Então a doutora vai estar podendo esclarecer para você. Então mande a sua pergunta, você que tem alguma pergunta, mande aí para nós podermos conversar aqui nesta noite. Então, estamos aí de frente com o pastor, com a doutora Maria Lísia. Boa noite. Boa noite, Hélio. Obrigada pelo convite, obrigada a Elvira também, que foi quem nos apresentou. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante como a saúde mental. Isso. Você é daqui de Guanambi? Isso, sou daqui de Guanambi, nascida, criada. E hoje está atuando como professora e atende? Isso, eu sou médica psiquiatra. Eu voltei para Guanambi ano passado, eu passei muitos anos estudando fora e retornei para Guanambi ano passado. E eu trabalho no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial daqui de Guanambi, o CAPS Beija-Flor. Eu dou aula na FG, no curso de medicina, e também atendo, consultório particular. Mas o local que você atende, consultório particular, se alguém está nos ouvindo aí? Eu atendo na Clínica Humaniza, fica ali na Praça do Luiz Viana, em cima da Bahia de Sol, fácil de achar no centro da cidade. Fácil mesmo. Então, bom sabermos. Então, você que queira procurá-la, então, lá na Clínica Humaniza, na Praça do Luiz Viana. Tá bom, então... Do Colégio Luiz Viana, Isso. Você ficou 15 anos fora, voltou. As doenças, as patologias que tem hoje aqui, está normal com os outros lugares que você estava? Está muito, com os outros lugares que eu também estive. A gente está vendo uma prevalência enorme de adoecimento mental. A gente fala muito que a gente está tendo um aumento da procura por ajuda, que antes era muito pouco. Então a gente tem um aumento diagnóstico, por esse aumento da demanda das pessoas, mas a gente também vem observando que as pessoas parece que estão adoecendo mais, Esse ritmo de vida que a gente tem hoje é muito estresse, é muita correria, é muita coisa para a pessoa cuidar, assimilar. Então parece que esse ritmo nosso de vida atual também tem uma contribuição nesse adoecimento muito alto que a gente está vendo hoje em dia. Você está atuando com alunos, está aí também com alunos, e tem uma faixa etária onde a demanda é maior, jovens, idosos, ou crianças, tem uma prevalência maior aí nessas faixas etárias? Então, a gente tem vários tipos de patologias, de doenças mentais. Cada doença ela tem uma faixa epidemiológica mais comum de adoecimento. Então, assim, transtornos psicóticos, transtorno bipolar, isso é muito mais comum no final da adolescência e início da idade adulta. Transtornos de ansiedade, depressão é muito comum em jovens e também muito comum em idosos. Também a gente vê muito, adultos é muito comum. Criança, a gente está vendo hoje em dia muito adoecimento também nessa faixa etária, com transtornos que podem ser da infância, mas é muito mais comum na idade adulta, como depressão e ansiedade. Criança, a gente vê muitos diagnósticos mais de TDAH, de autismo, mas hoje em dia a gente retardo mental, mas a gente está vendo muito hoje também criança adoecer por depressão e por ansiedade. Esses dias até eu atendi uma criança de 5 anos de idade com quadro depressivo. Interessante. E isso, eu falo porque as mães, eu não atendo criança, mas as mães vêm, você podia atender meu filho, você podia atender meu filho. Aí um dia, por acaso, chegou um menino aqui de 5 anos, mas foi uma confusão na agenda e ela chegou
mas eu atendi ele como se fosse um menino de 30 anos. Que fantástico, aquele menino, 5 anos de idade. Todo sabido. Entendeu? Meu Deus do céu, assim, fantástico. Eu não precisei de material, não precisei lúdico, nada para ele falar. Ele falou, na primeira sessão ele falou a demanda. Essa menina que eu atendi de 5 anos foi bem parecido também. A menina de 5 anos eu fiquei bem assim, admirada, porque ela relatava todos os sintomas dela de uma forma tão assim, organizada, sabe, tão coerente, que assim, a avó conversou comigo, mas o jeito dela falar, a forma dela falar, foi assim, parecendo que já era um adolescente, uma pessoa adulta. E isso, por um lado, é bom e por outro lado é de se preocupar. Porque o amadurecimento está vindo precocemente. Tem perguntas? Tem perguntas, pastor. E só lembrando que Mauro Figueiredo já está por aqui. Não, Mauro é lá da FG. Ah, Mauro, conheço o Mauro. Diretor lá. Um abraço, Mauro. Já esteve aqui conosco. Netão fez uma pergunta aqui. As redes sociais é um dos principais fatores da depressão? Uma pergunta, né? As redes sociais é um dos... Você respondeu? Pode, Então, esse mundo atual de hoje, né, como eu falando anteriormente, a gente está vendo muito adoecimento e uma das coisas também que a gente observa hoje é esse domínio de rede social. Né? Todo mundo quer ter WhatsApp, todo mundo quer ter Facebook, quer ter Instagram e a gente costuma ver uma vida de Facebook, uma vida de Instagram que é um pouco diferente da vida nossa do dia a dia, né, da vida real. E aí as pessoas em Instagram, as pessoas em Facebook sempre estão bonitas, estão bem, estão felizes, estão passeando, estão viajando, estão felizes. E aí as pessoas que estão do lado de cá e veem aquilo, né, ficam frustrados de não estar como aquelas pessoas que estão na rede. Que muitas das vezes não estão daquele jeito, mas querem aparentar para as pessoas estar assim. Então essa frustração exagerada que a gente vê hoje em dia, né, nas pessoas, isso a rede social eu acho que pode contribuir muito com essa coisa de mostrar uma vida perfeita e que a gente na verdade não tem uma vida perfeita. Né? A pessoa pode ter tudo, mas ela tem problemas. Até um caso recente que teve agora que me chocou muito foi um suicídio, não sei se você chegou a ver, de uma estudante de medicina na Universidade Federal. E aí eu olhei, eu entrei no Instagram dela para poder olhar. E o Instagram dela é o Instagram de uma vida perfeita. É uma menina muito bonita, é uma menina inteligente, é uma menina que, né, aparentemente tinha um namoro muito bom. E as fotos dela é só assim, né, ela viajando, ela feliz, ela sorridente. E depois ela cometeu suicídio. Né? Então você fica, até quando, né, essa coisa de rede social pode influenciar, porque muitos podiam ter visto a rede social dela e pensar, nossa, eu queria ser igual a ela. Muitos, né? Exatamente. E ela também podia ter uma cobrança de uma vida perfeita, que não era a vida que ela tinha. E isso, de alguma forma, né, não sei, não conheço, mas assim, né, poderia ter tido alguma influência nessa coisa da pessoa manter uma imagem de uma pessoa perfeita, de uma pessoa feliz o tempo todo, e que ela não é. Então, assim, eu acho que rede social, hoje em dia, a gente é bom, a gente tem muita coisa boa, mas a gente tem muita coisa ruim. Né? Como digo, é uma terra sem lei. Então, a gente tem que saber muito discriminar o que a gente vê em rede social hoje. É um equilíbrio que nós precisamos para usar as redes sociais. E a gente tem que ter essa maturidade de entender o que o outro está passando, porque muitas vezes tem pessoas que só postam praia, viagem, partindo, tal. E aí você quer viver a vida do outro. Exatamente. Namoro, noivado, posta as alianças, temos aqui, noivo aqui, né? Aí, então posta e o outro fala, meu Deus, eu não tenho isso aí, eu queria isso aí. Então entra a frustração e não sabe lidar com essa frustração. Isso. Essa é a grande questão de tudo, não sabe lidar. Mas você tocou um assunto interessante que é o suicídio. E isso, né, na nossa região tem sido, né, muito, tá acontecendo sempre. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o suicídio. O que leva uma pessoa a suicidar? Ou se existe algum fator, se existe estudo que pode falar alguma coisa sobre isso? Certo. O suicídio, a gente fala muito que a pessoa que comete suicídio, ela não quer morrer. A pessoa que comete suicídio, ela quer livrar de um sofrimento intenso que ela vem passando.
E aí, por não encontrar uma outra saída, né, uma outra forma de livrar desse sofrimento, ela entende que o suicídio é a maneira que ela tem de fugir do que ela está passando. Então, a gente precisa muito, né, quando a gente percebe sinais em pessoas que estão com mudanças de comportamento, estão ficando mais isoladas, comentam que a vida não vale mais a pena, que seria melhor se morresse, se sumisse. Né? As pessoas costumam dar muitos sinais, ao contrário do que se pensa. Isso, muitas pessoas pensam que eu queria sumir. Suicídio, eu queria sumir. Essa é uma frase muito interessante. Né? Exatamente. É uma frase que fala muita coisa. Isso. Né? Então, assim, a gente não pode interpretar aquilo como uma coisa, falou por falar e pronto. Né? A gente fala assim, né, perguntar o que está acontecendo, você não está bem, me conte, eu vou lhe ajudar, vamos procurar ajuda. Né? Então, assim, a gente tem que ficar atento aos sinais. Porque, na maioria das vezes, a gente tem uma estatística científica que 9 em cada 10 suicídios a pessoa tem um transtorno mental. Diagnosticado ou não, mas tem. Deles, o mais comum é a depressão. Então, a pessoa precisa tratar do quadro que ela tem para poder os pensamentos de suicídio, né, saírem, ir embora. Só com o tratamento adequado que a gente vai conseguir isso. E aí a gente vê muita desassistência hoje em dia, as pessoas têm muita dificuldade, né? Mesmo que os serviços hoje em dia estão mais fáceis, mas a demanda é muito grande. Então a gente ainda vê muita dificuldade hoje em procurar. A gente também vê muito preconceito. Isso, eu queria entrar nesse assunto, é o segundo assunto, que é o preconceito. Né? Ou seja, eu sou psicólogo e por muito tempo, né, hoje a comunidade aqui já está aceitando mais. Né? Mas o psiquiatra, tem muita gente que está nos vendo agora, nos ouvindo, que tem muita resistência. Você fala assim, ó, você tem que levar seu filho, você tem que ir no psiquiatra. Não, meu filho não é doido, lá em casa ninguém é doido. Desse jeito, né? Então, eu ouço isso demais. Essa fala que é reproduzida, né? Eu ouço muito paciente chega para mim e fala, doutor, eu resisti muito para vir aqui, porque eu tinha aquela impressão de que psiquiatra era médico de doido. Então, assim, como é que eu ia procurar um médico de doido? Eu não estou doida. Né? Então, assim, gente, adoecimento mental, eu falo muito com os pacientes, é uma doença como outra qualquer. É uma doença, como hipertensão é doença, como diabetes é doença, como infarto é doença, como pneumonia é doença. E doença também não escolhe. Né? A doença pode vir para qualquer um. Então, a pessoa ela pode ter uma família boa, estruturada, como pode ter também uma família desestruturada. Ela pode ser rica, pobre, negra, branca. A doença vem para qualquer um. Né? E quanto mais cedo a gente procura ajuda, mais fácil é. Eu atendo muito pacientes por causa do preconceito, eles vão piorando, e aí quando chega para a gente está no fundo do poço. Né? Já está num quadro muito grave. E quanto mais grave é, mais difícil é de tratar. Então, assim, tenham em mente que doença mental é uma doença como outra qualquer. Tá? O psiquiatra ele cuida de diversas doenças. Né? Desde as doenças mentais mais simples até as doenças mentais mais graves. E se você tiver em sofrimento mental, procure ajuda, tá? Não deixe para amanhã. Tá aí o apelo da doutora, né, Maria Luísa, falando para você, e procure ajuda. Se você está sofrendo, se você está, né, ou seja, tendo um momento de ansiedade, de depressão, ansiedade normal, né? Ou seja, todos nós podemos ter ansiedade, mas quando ela ultrapassa, né, os parâmetros, então nós temos que cuidar. E da mesma forma, o pânico, a depressão, né, se você não tem vontade de levantar, só dormir, ou não consegue dormir direito, então todos são alguns sintomas, procure ajuda. E o psiquiatra é uma dessas pessoas importante nesse quadro aí, né, ou seja, como o psicólogo. O psicólogo sempre encaminha para o psiquiatra, da mesma forma o psiquiatra sempre encaminha para o psicólogo. Então, um trabalho conjunto que precisa ser feito, realizado, da mesma forma como uma academia, uma caminhada, isso é muito importante. Então, você que tem dúvidas, se tem alguma pergunta aí, pode mandar para nós. Pastor, tem uma pergunta aqui de Edinalva. Na verdade é um comentário. Ela fala assim: eu acho que um dos motivos da depressão é que os adolescentes não trabalham, não ajudam em casa e acham as coisas muito fácil. Não dão valor e quando passam por uma dificuldade, aí acaba. Edinalva? Edinalva. É Nalva?
passa por uma dificuldade, não vem. Não É, vem. não. Mas olha. Que hoje já tudo fácil. Que pergunta, que comentário bom, viu? Fala aí, doutor. Então, assim, tem um lado positivo e negativo, tá? Nesse comentário. Realmente, a falta de dificuldades na vida pode ajudar uma pessoa a ser uma pessoa menos resiliente. Né? E quanto menos resiliente a pessoa é, né? Quanto menos a pessoa tem capacidade de enfrentar as dificuldades da vida, mais fácil é dela adoecer. Agora, isso também não implica que assim, a gente tem que pegar e obrigar uma pessoa desde nova a trabalhar, né? Desde nova a passar por uma dificuldade. Né? Assim, a gente tem que criar um ambiente saudável. Um ambiente saudável é feito de dificuldades, mas também de soluções, de acolhimento. Então, não é uma vida só de dificuldades que vai ajudar uma pessoa a adoecer, não. Não é uma vida só de dificuldades, pelo contrário, pode fazer a pessoa adoecer. Né? Então, é o equilíbrio. Né? A gente também não pode ter uma pessoa de facilidade, mas a gente também não pode ter uma vida só de sofrimento, só de dificuldade. Tudo extremo é ruim, né, doutora? Exatamente. E o que os pais precisam é dosar isso aí. Os filhos precisam ter suas obrigações, precisa ter a disciplina no lar, precisa acontecer. E muitas vezes o menino fica o dia todo deitado num quarto escuro, com o celular, o videogame, e aí vai deixando, né? Ele não levanta, não forra a cama dele, não tira o sapato, a meia onde que ele coloca. Então isso tudo são fatores de uma negligência, né, de educação. Então isso aí precisa acontecer. Eu falo muito para os pais, desculpa te cortando, que os filhos precisam de rotina. Isso. Né? A gente precisa de rotina, então a gente tem que ter hora para acordar, a gente tem que ter hora para dormir. Criança mais ainda, porque é a idade onde ela está criando os hábitos, criando os gostos, criando os conhecimentos. Né? Quando a gente está educando o filho. Então, assim, o filho ele precisa de ter rotina para tomar banho, de ter rotina para estudar, ter rotina para comer, ter a hora do lazer, ter a hora de jogar o videogame, ter a hora de usar o celular, ter a hora de dormir. Né? Então, hoje em dia está muito aquela coisa, né? Faça o que você quer. E não é assim, as pessoas não podem fazer o que ela quer. Os pais não podem permitir que os filhos façam o que eles querem fazer, porque eles não têm ainda o entendimento que o adulto tem, do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. Então, essa é a função do pai. Né? Agora, também a gente não pode o tempo todo só cobrar o filho, a gente também tem que ouvir o que o filho tem a dizer. Né? Se o filho não gosta de uma coisa, a gente tem que perguntar como ele quer, a gente tem que ouvir o que o filho tem a dizer. Agora, a gente tem que manter essa postura de pai, que o pai e a mãe, né, é quem cria, é quem decide pelos filhos. Lógico que ouvindo eles, mas são eles a figura central na criação. Temos perguntas? Tem uma pergunta aqui de Liliane. Ela pergunta assim: doutora, fale um pouco sobre a fibromialgia e se tem a ver a depressão, a ansiedade com esses sintomas. Fibromialgia é um quadro de dor crônica, certo? A pessoa ela sente dor em várias partes do corpo. É uma dor crônica muito difícil melhorar com o uso de vários tratamentos. Às vezes faz vários tratamentos, toma muita medicação e mesmo assim não consegue melhorar do quadro de fibromialgia. Nós, que somos psiquiatras, a psiquiatria ela tem uma visão da fibromialgia, que a fibromialgia, né, não digo todos os psiquiatras, mas a maioria tem uma visão de que fibromialgia é uma doença muito relacionada à doença mental. Certo? A gente vê muito a fibromialgia como consequência de um quadro de depressão ou de ansiedade. E aí, às vezes, a pessoa ela foca o tratamento só na dor e não procura o tratamento para aquilo de base que está causando, porque transtorno de ansiedade pode causar dor, transtorno depressivo também é muito comum causar dor. Né? Então, a fibromialgia, e assim, na prática nossa, toda vez que a gente atende um paciente que tem fibromialgia, que a gente vai pesquisar, que a gente vai colher a história, que a gente vai investigar, ele tem. Né? É muito comum essa associação de fibromialgia com transtorno mental, e quando a gente trata o transtorno mental, a fibromialgia tende a melhorar. Porque tem muitas pessoas que procuram ortopedista, neurologista, e o quadro mesmo é um quadro psiquiátrico. Reumatologista, é isso que eu estava lembrando. Então, um quadro psiquiátrico, um quadro de terapia. Então, essa pessoa precisa. E muitas vezes o próprio ortopedista passa ansiolíticos. Entendeu? A gente tem uma
pessoa que a gente conhece, que o próprio ortopedista passava e aí ela percebeu que o quadro não era de... Então o próprio o paciente descobriu que a dor era mais, né, ou seja, uma dor mental mesmo, né, que estava vindo de um fundo, tinha um fundo aí que estava causando essa dor. Mas muito boa pergunta e boa para ser esclarecido, porque a fibromialgia é isso que eu também acredito, a fibromialgia é do fundo emocional. Né? Ou seja, essa dor que está ali alojada no corpo, mas ela tem uma procedência, ela tem uma raiz. E essa raiz que nós precisamos descobrir onde está para a gente tratar. Isso, e a gente costuma falar que assim, o que a pessoa não fala com a boca, a pessoa fala com o corpo. Isso, muito bem. O Né? corpo sempre fala. Exatamente. Fala. Pastor, tem uma pergunta. Eu vi esses dias muitas notícias de modelos, né, que se suicidaram. O que tem a ver essa vida de fama, essa vida constante, de querer ser famoso, de querer o corpo perfeito? O que tem a ver? Como isso influencia na depressão e tudo? Essa menina que eu comentei aqui, ela também, eu acho que era modelo, ela foi Miss Ilhéus, né, pelo que eu vi nas redes sociais. Então, tem muito a ver com o que eu falei antes. Essa coisa de passar a imagem perfeita, de ter a vida perfeita, de ter o corpo perfeito, certo? Então, essa busca da perfeição que a gente vê hoje é uma busca que é ilusão. Né? A gente não tem vida perfeita, nós não somos perfeitos. E as pessoas buscam muito ter uma coisa que não vão ter. E aí a dificuldade de lidar com a frustração por não conseguir aquilo, né, no meu entender, seria a base de muito do adoecimento mental que a gente vê hoje. Muito interessante. Teve uma paciente que ela é muito bonita, uma menina linda, e aí ela veio na primeira sessão, aí ela falou sobre que uma das coisas que ela não suportava era o atraso. E eu cheguei atrasado, porque houve uma confusão na agenda. Eu cheguei atrasado, tudo bem, atendi ela. Mas como ela mora em outra cidade, ela chegou atrasada na outra. Aí foi, ela sentou ali, ela lamentou isso. Aí eu falei assim, é para isso que nós estamos aqui. É para entender que não dávamos para ser perfeitos. Exatamente. Não conseguiríamos nunca ser perfeitos. Exatamente. Né? O horário. Perfeito só. Então a gente vai sempre errar aqui nessa terra, vamos sempre falhar, vamos sempre pecar. Isso é da nossa natureza. É importante a gente saber lidar com isso. Porque isso vai mostrar que nós temos uma resiliência, uma saúde mental maravilhosa. Pastor, tem duas perguntas interessantes aqui. Ó. Tem uma pergunta de Angélica e Genivaldo, e tem outra pergunta que eu quero saber sobre o amigo. Ele fala que não precisa de terapia. Quando saber que é necessário terapia? Bom, a priori, né, terapia é uma coisa que seria bom para todo mundo. Né? Mesmo pessoa que não tem um diagnóstico de uma doença mental, que não tem mesmo uma patologia, psicoterapia não é só para tratar a doença. A psicoterapia é algo muito bom para a pessoa se autoconhecer, a pessoa poder lidar com a vida, lidar com as dificuldades que enfrenta, mesmo que não tenha adoecimento. Quando a gente fala de adoecimento, né, a maioria dos quadros tem indicação de fazer terapia desse tratamento combinado, que é do sintoma. Né? Assim, o que a gente às vezes não vê indicação no momento de fazer é um paciente que está no quadro de agressividade, que está no surto psicótico, que você não consegue, né, nem ter contato com ele. Mas, fora isso, qualquer pessoa que queira fazer, porque isso é muito importante para a terapia funcionar e ir adiante, você tem que ter motivação para fazer a terapia. Mas, assim, qualquer pessoa, independente de estar doente, mais ainda se já tiver com adoecimento, né, é recomendado. Agora tem um questionamento, doutora. Os psiquiatras, eu não sei, nos Estados Unidos, eu posso lembrar vagamente, eles exercem o papel de terapeuta. Entendeu? Eles medicam e eles são terapeutas. Aqui no Brasil, isso procede? Tem alguma linha nesse sentido? Então, aqui a maioria, né, na minha convivência, eu conheço psiquiatras que também são terapeutas, mas eles não costumam fazer a parte do tratamento psiquiátrico medicamentoso e a parte da psicoterapia. Geralmente eles fazem um ou outro e aí encaminha para outro colega fazer outra parte. Mas tem alguns que fazem as duas partes, certo? Que fazem a medicação e também tem formação psicoterápica e também fazem a psicoterapia. Então isso depende da formação da pessoa e depende também do gosto,
dela, mas poder pode, não tem nenhum impedimento se a pessoa quiser fazer o tratamento medicamentoso. Mas quando uma pessoa fala bem assim, eu não preciso de terapia, ele já está dizendo, eu que preciso de terapia. E não quero fazer, não estou motivado. Preciso, mas eu tenho resistência. Essa é a palavra. Assim. Isso, eu pensei na mesma coisa. Pode falar. Pastor, temos aqui presente Pastor Messias, Aí, lá de Canto do Salles. Vamos estar lá esse final de semana, lá em Canto do Salles. E Laura Pi também, da Lilas Papelaria, está aí com a gente. Pastor, então a pergunta de Angélica. A SIL, Síndrome de Intestino Irritável. Também. É SI, né? É, 2 Is. É esse mesmo. Tem relação à ansiedade e aos transtornos? Tem. A gente também vê muita piora de quadro de intestino irritável, né, que é a síndrome do intestino irritável, com sintomas ansiosos, e a piora de sintomas ansiosos piorar o quadro de intestino irritável. Né? Então, também é recomendado, às vezes, a pessoa vai primeiro com um outro profissional, um especialista nessa área, e aí o profissional percebendo que a pessoa, porque é muito comum, por isso que a gente falou do preconceito, a pessoa às vezes tem uma sintomatologia, e por ter também um sintoma físico, ela deixa o psiquiatra ou o psicólogo por último. Esse dia eu até atendi um caso interessante, um senhor idoso, com quadro de dor crônica, até, e assim, há um ano com essa dor crônica, ele passou por diversos profissionais, ele fez diversos exames, e aí depois de tudo estar normal, de ver que ele não tinha nada físico, aí uma colega minha atendeu ele e falou, passe na psiquiatra, pra ver se tem alguma coisa. E aí ele passou. Quando eu fui conversar com ele, eu percebi um quadro depressivo. E aí comecei a tratar do quadro depressivo. Ele hoje está bem. Ele falou, gente, eu rodei tanto. Né? Eu passei tantas pessoas, eu fiz tanto exame e se eu soubesse que era aqui, eu já tinha vindo bem. Então, assim, a gente vê muito essa ligação de algumas doenças, né, ter uma piora quando tem um transtorno, né, de ansiedade ou depressivo, que é mais comum associado. Isso. Sintomas gastrointestinais são muito comuns também em patologias psiquiátricas. O que te levou para a psiquiatria? Essa pergunta é interessante. Assim, eu entrei no curso de medicina e eu não sabia o que eu queria fazer. Né? Eu não tinha nenhuma área assim, na minha mente do que eu seguiria. E aí, quando eu comecei a fazer o curso, eu ia para as habilidades em hospital, em PSF, e aí eu percebia que eu me interessava muito mais por conversar com o paciente, por saber da história dele, para ele me contar as angústias, a vida, o que tem, o que tá bom, o que não tá bom, do que com a doença de fato que ele motivava ele ao atendimento. Então eu gostava muito dessa coisa de conversar com as pessoas, de saber da vida. E aí eu não sabia ainda na época que eu queria ser psiquiatra, mas eu tinha muito esse gosto, né, de conversar muito com as pessoas. E quando eu fiz a parte teórica do módulo de saúde mental, né, que a gente vê na faculdade, aí eu falei, nossa, é isso aqui. Né? Eu me apaixonei pela parte também, né, do conhecimento da saúde mental, das doenças mentais. E de lá, então, eu lembro que isso estava no 6º período da faculdade. E aí, desde lá, então, eu coloquei na minha cabeça, é isso que eu quero fazer. E foi assim. Legal. É isso que eu gosto, que eu quero. E também tem muitas pessoas também têm um preconceito com a medicação. Né? A medicação, né? Então, acha assim, a medicação vai ficar dependente, vai dopar, vou ficar estéril, vou ficar impotente. Isso. Né? Tem muito essa coisa. E a medicação? O que você pode falar para esse paciente que está aí? Isso. Muitos casos, para tratar, a gente precisa também de fazer uso de medicação. Tá? Essa coisa de dopar paciente é uma coisa que antigamente já existiu, né? Até muito por falta mesmo do conhecimento, por falta das medicações, que assim, a gente teve um avanço nos últimos anos muito importante nessa área. A gente também teve um avanço muito importante das medicações. Antigamente a gente tinha muito pouca opção de medicação, então às vezes só tinha uma medicação, que era uma medicação que deixava a pessoa dormindo. Hoje em dia não. Então, assim, por causa do passado, as pessoas costumam muito associar o passado com o presente e achar que vai no médico psiquiatra para ficar dopado. O paciente que vai para o médico psiquiatra e é dopado, ele não foi no psiquiatra bom.
certo? Porque a intenção nunca é de dopar o paciente. Até mesmo para a agitação psicomotora, a gente hoje não usa mais esse termo. A gente não quer sedar o paciente, mesmo que ele esteja agitado, agressivo. A gente quer tranquilizar. A gente usa a medicação para fazer uma tranquilização no paciente, para ele diminuir o grau dele de agitação e de agressividade. Então, assim, a intenção em tratamento nenhum que a gente faça é de dopar o paciente. Outra coisa que você falou também, que o povo tem muito preconceito, é com essa questão de causar dependência. Assim, são poucas as medicações que a gente usa que têm o potencial de causar dependência. E eu falo muito com os pacientes que o risco dele ficar dependente é quando ele se automedica. É quando ele vai num profissional que às vezes não tem tanto conhecimento da área, né? E aí passa uma medicação e depois ele não procura um especialista e ele só fica, né, repetindo aquela medicação, sem fazer outras coisas que são necessárias. Então, por isso que eu falo, procurem a pessoa, o especialista, porque se você faz um tratamento certinho, você não vai ficar dopado, você não vai ficar dependente. Essa coisa também, né, de falta de libido é um efeito colateral comum que a gente tem nas medicações, isso é fato, realmente pode ter medicações que tem isso, mas isso a gente maneja. Tá? A gente tem coisas que a gente pode fazer. Então, assim, e isso é conversado, isso é discutido com o paciente, a gente dá opções de medicação. Toda medicação tem efeito colateral, independente se é medicação psicotrópica ou não. Né? Então, assim, às vezes a gente até usa um efeito colateral na medicação a nosso favor, né? Ou não. Então, tudo isso é conversado, é discutido, né? Enquanto a pessoa está no atendimento. Nós estamos vivendo em novos tempos, até para a medicina. A medicina está vivendo. Há 50 anos atrás, o tratamento de uma doença mental era de uma forma. Né? Existiam os manicônios já foram extintos. Né? Por mais que tem pessoas que queiram ressuscitá-los, não vai conseguir, porque hoje tem só outra forma de tratar. Então, por quê? Porque os fármacos evoluíram, a medicina evoluiu e o tratamento medicinal é importantíssimo, né, para a nossa sociedade. E a doença mental sempre existiu. Claro, hoje as formas mudaram, né? A depressão mudou, né? Na época de Freud falava muito eu já esqueci o nome. Né? Da neurose, né? Da psicose. Né? Então ele falava muito, né? Mas hoje mudou, mas os fármacos também mudou, a medicina evoluiu. Perguntas para a gente encerrar? Tem uma pergunta aqui, pastor, de Daiane Prado. Um paciente que tem muitas dores nos membros inferiores, joelhos, tornozelos, e faz uso de sertralina, será que essas dores têm a ver com a medicação? Assim, não tem como eu afirmar nada sem conhecer o caso, a pessoa. Mas assim, não é comum sertralina causar dor. Certo? Lógico que cada caso é um caso, mas assim, não é um efeito colateral que a gente espera. Agora, a depender do quadro que a pessoa tenha, ela pode ter dor como sintoma do quadro, ou pode ser também uma outra coisa causando a dor, né? Uma outra patologia que a pessoa possa ter. Então, aí só avaliando para saber. Muito bem respondido. Aí, Dai. Eu queria, para a gente depois fechar com a doutora, só ler um texto da Bíblia para deixar para todos os ouvintes que eu acho Abacuque, ele viveu há mais de 3.000 anos atrás, ele fala um texto fantástico. Ele fala assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque está querendo dizer? Ele está querendo dizer que tudo aquilo que nos sustenta, que é o boi, que é a lavoura, que é a azeitona, que traz o sustento, que traz a segurança para o homem, falhar, não tiver, ainda assim ele não vai se desesperar. Ainda assim ele não vai ficar ansioso, preocupado, desesperado. Ele vai se alegrar no Deus da salvação dele. Então que nós possamos ter contentamento no nosso coração. Não desespere pelo mundo, por uma prova, né? Não se desespere por uma prova, que está uma professora. Não precise desesperar. Que você possa saber encarar a dificuldade
da vida e ela sempre vem. Né? Mas que Deus traga uma paz genuína no teu coração. Você que está nos vendo, você que está nos ouvindo, tudo que a doutora falou é importante, coloque em prática. Se você está sofrendo, procure um profissional. E por muito tempo a igreja fez a religião fez embate, né, contra o tratamento psiquiátrico. Mas hoje nós entendemos a importância do tratamento psiquiátrico. E isso é muito importante e nós não temos medo de falar, vai no psiquiatra. E é importante, doutor. Então, tem coisa que é da psiquiatria, tem coisa que é da religião, então cada profissional no seu devido lugar. Então, que Deus esteja assim abençoando a tua vida, procure mesmo, tá? Procure mesmo. Então, nós estamos aqui na Avenida Santos Dumont, 855, temos culto todas as quartas, todos os domingos, às 19 horas. Venha participar conosco. Que Deus esteja abençoando a tua vida. Eu gostaria de orar para depois a doutora dar a palavra final aqui para nós. Jesus, eu te louvo e te agradeço. Te agradeço, Senhor Deus, pela doutora que está aqui conosco, Maria Elisa, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a tua vida e abençoando todos, ó Pai amado, ouvintes que estão nos ouvindo, nos vendo neste momento. Que o Senhor esteja guardando a sua vida, ó Deus amado, mental, que o Senhor esteja dando sabedoria a essa pessoa e que ela possa, Senhor Deus amado, se está sofrendo, procurar ajuda, Jesus. Pessoas que estão, Senhor Deus amado, com pensamento suicida, Senhor, que o Senhor esteja abençoando essa vida agora, onde estiver, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pastor, só um lembrete. Sábado no culto jovem, 6h30, a gente vai estar com o Ministério Abrigo, vai estar louvando legal. ao Senhor com a gente. Então, os jovens que estão ouvindo a gente, o Ministério Abrigo vai estar aqui com a gente. Isso também, uma turma boa, né, que vai estar aqui fazendo um som legal. Né? Então, 6h30 sábado, para todos os jovens. Queria que você encerrasse aí, desse uma palavra para todos os ouvintes, né? Deixasse um recado aí. Eu queria, para fechar, usar isso que você falou que, né, a igreja hoje ela tem se aproximado muito da parte do tratamento, da ciência. E a ciência também hoje ela vem se aproximando muito da espiritualidade, da crença, da fé. Hoje em dia a gente tem muitos estudos que mostram o quanto a fé pode contribuir em um tratamento de uma doença. Quer dizer que ela vai substituir? Não. A pessoa precisa fazer o tratamento médico, o tratamento psicológico que é proposto, mas quando a pessoa tem uma crença, tem uma fé, isso faz ela ser muito mais forte para poder enfrentar a doença que ela tem e para enfrentar o tratamento que ela precisa fazer. Então, hoje em dia, a gente tem percebido muito essa aproximação, certo? Em estudos mesmo da ciência, com o fator positivo que a espiritualidade pode trazer para o tratamento. Um dos primeiros programas nós vamos completar na próxima terça, vai ser terça ou quarta? Isso. Vai ser terça ou quarta? A gente vai ver ainda. Vai ver. Vai ser uma Então, um dos primeiros programas nós falamos sobre esse assunto. Uma doutora que fez o pós-doutorado dela, ela fez sobre a religiosidade, né, no tratamento do AVC. Uma coisa mais ou menos nessa área aí. E ela trouxe para cá, foi muito fantástico, foi um dos que deu mais assim, né, acessos até hoje, né? Foi fantástico. Por quê? Porque trouxe a ciência e trouxe a religião. Né? Então foi muito interessante, fantástico assim para nós. E isso é um caminho nosso. Você veio falando isso aí, né? Então só reforçando. Muito bom. Isso mesmo. Mandar um abraço para a doutora Jaine Careni. E Jaine, tá aí, ela que trouxe esse tema muito relevante para nós. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite de vocês. Obrigada, Hélio. Estou à disposição, precisar novamente, só me falar. Tá, ok. Vamos ver aí quem é o ganhador, a ganhadora de um livro evangélico do dia de hoje. Número 8. Número 8. Vamos ver quem foi o... Mábia Linara. Mábia Linara. Assistiu pelo Facebook. A irmã de Nalva. Um abração aí para Mábia Linara, sua filhinha. Que Deus esteja abençoando a sua vida poderosamente. Obrigado. Até a semana que vem. Um ano de programa. Nós estamos no ar todas as Tem coisa boa, viu, pastor? Vem coisa boa por aí. Um abraço.